não sei se a prova de vocês caiu essa questão de diagramas PNI, mas o que eu vejo assim em prova, normalmente é isso. É, Então vamos lá. Essa primeira parte aqui, depois vocês podem ler com mais calma, mas os diagramas PNIs, eles são baseados em duas normas, tá? Uma brasileira, 8190, e uma internacional, S51, tá bom? Isso aqui é o exemplo de uma planta, né? Um processo químico, tá joia? Tá ruim de zoom aqui, né? Mas eu não vou perder muito tempo aqui não, porque eu vou mostrar cada pedacinho desse aqui em detalhes mais pra frente. Tá bom? Mas isso aqui é uma típica planta de instrumentação. A planta de controle, tá? Mas para um controle, uma disciplina que vocês vão ver no próximo semestre, mas o controle, para ele funcionar, ele precisa de instrumentos, né? Então, essa aqui é a planta de controle e tem os instrumentos aqui, essas bolinhas aqui, triangulinhos, são os instrumentos. Semestre que vem a gente vai ver isso aqui, ó, conceitos básicos de controle, né? Isso aqui é uma malha fechada de controle. Então, eu tenho aqui o controlador, o elemento final de controle, que a gente vai até ter uma aula sobre isso aqui no curso. O processo, né? Por exemplo, uma caldeira que eu quero controlar nível, ou controlar temperatura, ou controlar pressão. Cada um seria uma malha diferente. Se eu quiser controlar nível, vai ter uma malha para nível aqui. Se eu quiser controlar pressão, vai ter outra malha. Se eu quiser controlar vazão, é outra malha. Então, reparem que aqui tem um medidor, né? Tem um medidor que ele mede, né? Por exemplo, se eu quero medida de pressão, então ele mede a pressão e joga essa medida para o controlador. Então, dependendo da medida, o controlador manda o sinal, né, de controle para o elemento final de controle. Quem seria esse elemento final de controle? Seria uma válvula, por exemplo. Então, ó, abre uma válvula, fecha uma válvula. Tá joia? Então, ó, aqui embaixo mais bem explicadinho, né, variáveis de processo, quaisquer propriedades variáveis de um processo. Dividem-se em variáveis controladas, observadas e manipuladas. Instrumento, dispositivo usado para medir ou controlar uma variável de processo. Malha, combinação de dois ou mais instrumentos de controle arranjadas de tal maneira, de tal forma, a medir e ou controlar uma variável de processo. Elemento final de controle, dispositivo que controla ou modifica diretamente a variável manipulada. Tudo bem? Ficou alguma dúvida nessa parte? Então, variável de processo, então, como eu falei, pressão, por exemplo. Né? Aí o instrumento vai ter um instrumento para medir pressão e vai ter um instrumento que vai controlar uma válvula, por exemplo, que vai controlar essa pressão, tá bom? Malha é o conjunto desses elementos, tá joia? O elemento final de controle seria a válvula, né? O que modifica a variável manipulada diretamente. Bom, os instrumentos, eles aparecem normalmente nessa forma aqui, conjunto de letras e número. O número identifica a malha, o número da malha, tá bom? E as letrinhas, então a identificação da malha seria T, né, que é a variável medida, né, a variável o que está a variável do processo, né, no caso aqui é a temperatura, né, então T34 é o número da malha.
um dispositivo de controle, uma planta de controle, ela é complexa, né? Ela é formada de várias partes. Então, são várias malhas juntas. Então vamos lá, a primeira letra, T. A primeira letra indica a variável medida, ou aquela que inicia a ação do instrumento. Pode ser seguida por um caractere modificador. Então, a primeira letra é a variável medida, ok? De maneira simples. As letras subsequentes podem ter várias letras, mas a primeira é função passiva, tá? Ou função de aviso. Vai ficar mais claro no próximo slide. E a letra seguinte, função ativa ou de saída. Bom, se a primeira letra, pegando aqui por exemplo, se a primeira letra for um I, for a letra I, variável medida é corrente. Se a primeira letra for L, a variável medida é nível, level. Se a primeira letra for T, a variável medida é temperatura. Então a primeira letra, no caso aqui, tá? Primeira letrinha aqui das três. Agora o I, se o I aparecer na primeira letra, quer dizer que ela mede corrente. Mas como ela está aparecendo aqui na segunda letra, o que ele vai estar nessa coluna aqui, ó. Ok? Ó, letras seguintes. A primeira letra, tem a primeira letra aqui, ou tem o modificador dela. Letras seguintes. O I, vamos procurar aqui, ó, indicador. Então, esse T aqui é temperatura. E o que esse instrumento faz? Ele indica. Temperatura, ele é um indicador. Mas ele também tem uma terceira letra. Então ele é indicador e controlador, tá bom? Ele é indicador, T, ó, primeira letra T, temperatura. Aí a segunda letra I, indicador, indication. E depois control, tá ok? Letra C. Então é esse instrumento de, olha lá, controlador e indicador de temperatura. Tá joia? A primeira letra pode ser seguida por um modificador, né? As outras também podem ter modificadores. Por exemplo, aqui D, diferencial. Então pode ser um P de pressão, P, primeira letra, P, cadê aqui P? P, pressure, ok? Medida de pressão. Aí se tiver um Dzinho depois, PD, pressure, diferencial, pressão diferencial. Tá joia? Então, com os exemplos vão ficando mais claros aqui. Tá bom? Então, ó, pontos importantes. A identificação é feita de acordo com a função e não de acordo com a construção do instrumento. Por exemplo, LI. L, a gente acabou de ver, é level. Então, é instrumento que vai medir instrumento que vai medir nível. Só que se você pegou esse instrumento na mão, ele é um sensor de pressão, tá ok? Só que não importa se ele é um sensor de pressão. Ele é um instrumento usado para medir nível, tá joia? É porque o nível, quanto maior o nível, maior a pressão, né? Então, não importa a construção, é a função dele. Se a função dele, então, é indicar nível, então ele vai ser identificado como LI, tá bom? Ó, a primeira letra é escolhida de acordo com a variável medida e não de acordo com a variável manipulada. LV. LV
é a válvula de nível. Então, ó, para uma válvula que manipula a vazão para manter constante o nível de um tanque. Os caracteres modificadores é, vem em seguida, né? Vamos lá, os caracteres modificadores podem modificar as primeiras letras quanto as letras subsequentes, mas sempre devem vir após, né? Suceder a letra a qual estão modificando. Exemplo, se tiver TDAL, temperatura, diferencial, alarme. Então, ó, é um instrumento que mede temperatura. Que tipo de temperatura? Temperatura diferencial. Alarme, então, se tiver uma diferença de temperatura lá, é só o alarme. E por que L? Medição de temperatura diferencial com alarme em nível baixo. Tá joia? Então, ó, os mais comuns aqui, os principais, ó, identificação funcional dos instrumentos, né? A segunda letrinha, E, detector. Então, detecta alterações na variável do processo. T, transmissor. Porque o sensor, a gente vai ver aqui no laboratório, ele sozinho tá lá. Ele precisa pegar esse sinal, né? De, e jogar para um outro instrumento, tá bom? Ele converte para que o outro instrumento consiga entender o que ele está medindo. Então, o transmissor, instrumento que tem essa função de converter sinais do detector em outra forma capaz de ser enviada à distância para o instrumento receptor. E indicador, um display, por exemplo, analógico ou digital. Aqui está C conversor, mas C é controlador, tá? Conversor seria Y. R, registrador. Ele faz o registro, né, no tempo da variável medida. Então aqui está alguns exemplos, né? Indicador, aqui, analógico ou digital, registrador. Esse aqui, ele é registrador e indicador, né? Ele tem as duas funções. Alarme, também tem um display. Controlador, aqui é a carinha de um computadorzinho. Transmissor de pressão, a gente tem até aqui no laboratório, esse aqui, transmissor de pressão. Válvula de controle. Então, por exemplo, esse cara aqui pode jogar informação de pressão para a válvula. E a válvula abre ou fecha de acordo com a pressão recebida. Não a pressão recebida, né? Foi a indicação de pressão. Tá ok, pessoal? Ok. Beleza. Então tá beleza. Deixa eu fechar aqui isso aqui. Agora os símbolos, né? Aumentou aí o tamanho para vocês? Aumentou, né? Aumentou. Quando é uma bolinha, assim, sem nada, é porque esse instrumento é um instrumento discreto, né? E ele está montado lá no campo. Não tem, o operador não tem acesso a esse instrumento, tá bom? Quando ele tem uma bolinha no meio, um tracinho no meio, é porque ele tem acesso ao operador. Dois tracinhos, também localização, né, auxiliar, é acessível ao operador, tá bom? Então, com o tracinho, o operador consegue chegar nesse instrumento. Sem tracinho, ela montada lá na planta lá, sem acesso ao operador. Quando tem um quadradinho atrás, display compartilhado. Quando é a forma... Qual é essa coisa mesmo? Losango, não, como é isso aqui? Nesse formato aqui. Hexágono?
Eu acho que é isso mesmo. Só tem 5 lados, né? Pentágono, pentágono, pentágono. Aí acontece, função de computador, quando é quadradinho assim. E se for triangular, é um PLC, computador lógico programável. A gente vai ver mais detalhes na próxima aula, que eu vou deixar lá no Moodle já a partir de amanhã. Vamos continuando aqui. O que no diagrama de PNI, de instrumento, PNI ou PDI, tá? Às vezes, dependendo da, você pode contar com PNI ou PDI, diagrama PDI ou PNI. É, ligando um instrumento ao outro, a gente vai ver linhas. Uma linha contínua, né? É conexão do processo, né? Daquela malha ali, é a conexão normal. Ou fonte do instrumento. Se for, se for com 2 tracinhos, é um sinal pneumático. Se for tracejada, sinal elétrico. Ah, mas esse aqui também é elétrico, esse aqui, né? Esse aqui é o cabeamento normal entre os instrumentos, tá? Esse aqui. Só que esse aqui é um elétrico específico, tá? É um específico. Sinal elétrico específico. De 4 a 20 mA, por exemplo. Um sinal de 4 a 20 mA ou de 1 a 5 volts, né? Esse aqui, tubo capilar com xizinho, sinal hidráulico, sinal eletromagnético e isso aqui, ó, é coisa interna, entendeu? Então assim, você vai ver, por exemplo, isso aqui não é um cabo de verdade, ele é uma coisa abstrata. Ele é só para indicar que eu tô passando uma informação aqui de um software, tá bom? Um software de uma função para o outro. Ó, válvulas, o desenho delas assim varia de acordo com a construção dela. Ó. Esse aqui, ó, válvula com atuador pneumático de diafragma. Tem essa curvinha em cima. Atuador elétrico é um quadradinho. Hidráulico ou pneumático tipo pistão. Um quadradinho com um tracinho. Manual, é só um traço. Válvula auto-operada de diafragma. Aí tem um símbolo aqui como se tivesse uma realimentação aqui. Ó, instrumentos de vazão. Placa de orifício, olha como que é representado no diagrama. Medidor Venturi. Tubo de Pitot. Arranjos típicos de instrumentação de vazão. Medidor de linha, rotâmetro. Eu até falei do rotâmetro com... Acho que foi você, né, Wellington, perguntou. Era daquele do... É o que da Cezanne, né, da SAI. A SAI média é o rotâmetro. Transmissor de vazão. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma placa de orifício, tá? Essa placa de orifício, a gente sabe que a vazão proporcional à diferença de pressão. Então aqui, ó, esse instrumento aqui vai ter um instrumento que vai medir essa diferença de pressão e vai transmitir a informação de vazão já. Não vai transmitir a informação de quanto que é a pressão de um lado e quanto é a pressão do outro. Não, vai transmitir a função de vazão. Então, ó, F é flow, né? Vazão. T é transmissor. Então, vazão é transmissor. Esse instrumento aqui, apesar de ser um instrumento que mede pressão, ele é usado para medir vazão. Tá ok? FI,
Flow Indicator. Então ele mede aqui a vazão e indica aqui. Montagem local, não tem um tracinho, então esse instrumento está lá no local. Não está numa sala, ou não está num lugar que tem acesso, o operador tem acesso. FR, Flow, R de registro, né? Então ele registra o fluxo passando aqui, vazão, né? F é flow, né? Vazão. FT, tá vendo aqui? Uma placa de orifício. Ele vai transmitir o sinal de flow, né, de vazão, para um outro instrumento através de um sinal pneumático, ó, tá vendo? Através de um sinal pneumático, ele vai transmitir para um outro que vai registrar. Esse aqui tem acesso ao operador, tem um tracinho, tá bom? Você vê que eles fazem parte da mesma malha, ó, 201. Esse aqui, ó, tem um que registra, malha 302. E tem, ó, registro de flow, né, de vazão, e registro de pressão. São duas malhas diferentes, 302 e 303. Tá? Então aqui você tem duas malhas diferentes. Um que mede pressão e registra, e outro que mede flow, né, mede vazão e R de registro. Estão conseguindo pegar? Ó, aqui, ó, duas malhas, ó. Malha 402 é malha de flow. Flow é vazão, né? Vazão. Então aqui tem T de transmissor, mede e transmite no sinal pneumático para o que registra. E aqui o de pressão transmite também pneumaticamente para um outro. Aqui temos FT, Flow Transmitter, dois tracinhos é pneumático, né? Transmite para um que registra e controla. Ó, esse aqui é FRC, Flow Register Controller. Então o que ele vai fazer? Ele recebe o sinal de flow, né, de vazão, registra e controla. Se ele controla, ele precisa de um elemento final de controle, tá? Ele sozinho não consegue controlar. Ele vai mandar o sinal de controle para uma válvula, que é o elemento final de controle, ó. Válvula pneumática, tá bom? Olha só, esse FT aqui o operador não tem acesso, tá lá, ó, tá lá lá na linha lá de montagem, sei lá na planta lá do processo. É transmitida a distância, tá vendo aqui, ó? E esse aqui o o operador tem acesso. Ó, um tracinho, tá vendo? Esse aqui ele tem que ir lá, na planta ver. Esse aqui não, tá bom? Pô, já fica aqui uma dica de turismo. Uma dica muito boa de turismo é Foz do Iguaçu. Paraná? Paraná ou Santa Catarina? Agora eu não lembro. Todo mundo sabe, né? Lá tem a hidrelétrica, né? Cara, é incrível. Ela é binacional, né? Metade é do Paraguai, metade é do Brasil. Itaipu? Itaipu, na cidade de Foz do Iguaçu. Lá, a cidade é muito bacana, faz divisa com Argentina e com Paraguai, né? Tem lá um lugarzinho lá que tem as três fronteiras, Marco das Três Fronteiras, Parque das Três Fronteiras.
Aí lá, cara, vocês vão ver a sala de controle, né? Com aquele monte de. Ah, tem a sala de controle antiga, né? Que é aquele monte de instrumento analógico, né? Uma sala de controle gigante, né? E depois tudo substituído tipo por um computador, tá ligado? Por uns computadorzinhos, assim, mas fica no mesmo lugar. Pô, gerador gigantesco, as turbinas. Acho que é um turismo que é tão legal para quem é da engenharia elétrica, para quem é da engenharia mecânica e para quem é da engenharia civil, né? Barragem, né? Eu acho que é mais o pessoal da civil, toda a parte da turbina e os, os dutos, né? Acho que o pessoal da mecânica, né? E os geradores, né? O pessoal da elétrica. É incrível, é uma obra faraônica. Alguém conhece? Aí se vocês forem lá, vocês tem a visita que é mais assim pro cara que não é engenheiro, né? Que não mostra muitos detalhes. E tem uma outra visita que é mais para quem é engenheiro, né? Aí vocês fazem essa quando vocês forem lá. Pressão. Ó, PI, P pressão e indicador, tá bom? Então, ele aqui só indica a pressão que está passando aqui nessa linha aqui. PR, pressão com registro. Tá bom? Ele registra a pressão. Aqui, PT, P de pressão, T de transmissor. Transmite a pressão para uma linha pneumática para um outro que registra e controla. Se ele controla, é preciso do elemento final de controle da válvula aqui, ó, tá vendo? PAH. P, pressão. A, alarme. Só isso já é suficiente, né? Só que tem uma terceira letra aqui que ela é a modificadora. Alarme alto, tá bom? Alarme de pressão alta. Aqui, válvula autocontrolada, tá? Auto-atuada, tá? Válvula auto-atuada. Ela mesmo, ela aqui, ó, tem a pressão, ela é um diafragma, então deve ter um sisteminha aqui, né? Que se tiver uma pressão de alguma forma lá, ela abre ou fecha, né? Dependendo da construção dela. PC, Pressure Controller, controlador de pressão, tá bom? Mede pressão e controla a válvula. E como que ele faz e qual é o sinal que ele emite para a válvula? É o sinal elétrico? Não, é o sinal pneumático. Aqui, ó, tá difícil para vocês verem, deixa eu dar um zoom aqui. PDT, P pressure, né, pressão, D diferencial, differential, T transmitter, né? Então, mede pressão, diferencial. Que tipo de pressão? Diferencial. Transmite. Aí transmite sinal pneumático para esse cara aqui, ó, pressure differential, né, pressão diferencial, registra e controla. Então ele registra e controla. Você vê que é tudo uma malha só, 103. Então o controlador recebe e registra informações desse instrumento, tá? E comanda essa válvula aqui. Tem outra de registro aqui também, ok? Tem dois de registro aqui. Aqui, malha de controle de pressão. Simplificado, você tem um sinal elétrico, tá vendo? Ó, tracejado, sinal elétrico, chegando aqui num instrumento que mede pressão, né? Faz parte da malha de pressão, ó. Pressão, ele indica e controla uma válvula. Agora ele aqui em detalhes, ó, tem um computador lógico programável aqui, ó, tá vendo?
Eu falei, o Edson falou hexágono, né? Mas é o que mesmo? Eu falei? É o pentágono. Ó, eles se comunicam, o sinal é software, né? O sinal é, digital, né? Vamos dizer assim, o sinal, um código, né? Eles se comunicam em código aqui, é um código, é uma coisa interna, né? É uma coisa abstrata, vamos dizer assim. Não tem essa uma linha, né? Pode até ter, né, internamente, mas vocês entendem o que eu tô falando, né? Isso aqui é um instrumento só, um fundo. Isso aqui é só um instrumento que ele tá olhando tipo, assim, o que tem dentro do instrumento, né? Aqui eu tenho ó, o cara que mede pressão e ele transmite sinal elétrico para cá, ó. Aqui tem o cara que recebe pressão, é sinal de pressão, Y é conversor, né? Ele converte para pneumático. E esse cara aqui, ó, tem uns detalhes que é bem específicos, tem que ter bem a legenda certinho. Mas aqui, ó, mas dá para entender mais ou menos, ó. Ele joga aqui o sinal de pressão para uma válvula. Tá vendo? É... Temperatura agora. Temperature, né? Temperatura. O E é W, o L. O L. O que é o L? O L é poço, né? Então, ó, poço para termômetro ou termopar, tá bom? Temperature, poço. Então, é um instrumento de temperatura que é um poço, tá? Para termômetro ou termopar. TI. TI, indicador de temperatura. TI com um tracinho. Então, o operador tem acesso, ó. E o detalhe aqui diferente é que a transmissão aqui, ó, é elétrica, né? O sinalzinho tracejado. Aqui, ó. Esse aqui, o cara tem uma transmissão aqui, chega nesse instrumento aqui, ele indica. Esse cara aqui indica a temperatura. Esse sinal também está chegando no outro aqui que registra. Então tem dois instrumentos discretos, separados, ligados por um sinal elétrico. Tem um cara aqui que transmite, né? Não está aparecendo aqui, ele transmite o sinal, ele mede e transmite o sinal por sinal elétrico. Esse aqui indica e esse aqui registra, tá? Aqui registra e controla. Temperatura, registra e controla. E ele manda para um sinal pneumático para a válvula. Então, por exemplo, está muito quente, então está muito frio, aí abre a entrada de vapor, entendeu? Ou sei lá, está muito gelado e fecha. Ou está muito quente, fecha, sei lá. Aqui, ó, visor L é level. G, tá aqui, visor de nível, mas vamos confirmar aqui. Vamos ver G. Aqui. G, glass. Dispositivo de visualização. Então, então é um... Imagino que é uma coisa mecânica aqui, né? Aqui, ó. Visor de nível. Então tem alguma indicação de nível aqui, ó. Alguma coisa mecânica aqui indicando nível. Igual a gente tem aqui, vou mostrar pra vocês também. A gente tem aqui eu esqueci agora o nome do instrumento que mede vazão. Ele é mecanicamente. Eu ensinei pra vocês na aula. Rotâmetro. Qual que é o nome? Rotâmetro. Né? Ou não é? Não, agora eu confundi o rotâmetro. Ô Wellington, o rotâmetro. Pesquisei pra mim, gente. O rotâmetro é aquele que é o disquinho que fica subindo assim? Isso. Ah, então não. Então não foi isso que eu tava querendo dizer pra você aquela hora, não. É aquele disco que fica. Você lembra qual é o nome? Eu lembrei do nada assim o nome dele.
E tá lá, registrado na aula. Não sei se é aquela aula É aula que eu não higrômetro, gravei. não? É, o instrumento, o aparelho inteiro é o hidrômetro, mas é nublar, disco de nublar, coisa assim. Olha aí, disco de nublar, eu acho. Então o rotâmetro é esse mesmo, né? Que ele tem um formato, né? Que ele vai ficando mais fino para baixo, né? Então o tubo também, né? O tubo ele fica mais estreito, mais largo, né? Então depende da vazão ele sobe ou desce, né? Rotâmetro. Então é isso mesmo. Eu acabei confundindo o rotâmetro com esse do hidrômetro aí, que é o disco de nublar, coisa assim. Mas tá bom, tá aqui, ó. Se fosse o rotâmetro, podia até ser, talvez, É nutante, né? nutante, né? É Nutante. esse aí mesmo. Esse mesmo. Bacana. Na cabeça tá meio ruim. Olha esse aqui. Mede nível, transmite sinal elétrico para um outro que registra. Tá vendo? Aqui, mede nível, transmite pneumaticamente para um outro que registra e controla. Tá? Aí aqui, se o nível estiver alto ou baixo, a válvula abre e fecha aqui. LAL. É bom a gente tentar sem ler a resposta aqui do lado para ver se a gente está bom mesmo. Ó. LAL. Level, A, alarme, L, low. Então é um médio nível e é um alarme nível baixo. L, L. Agora L, L, eu já não sei. L, L. Tem a resposta aqui, mas eu prefiro consultar aqui na tabelinha. Vamos ver, ó. L, primeira letra é level. A outra é light. Light. Luz. Então é luz, é indicação, né? Ou é light level? Light luz, né? Provavelmente. Vamos ver aqui. Onde eu vi aqui? Aqui. Alarme de nível baixo, montagem local com sinalização no painel. É, sinalização, luz. Tá bom? LT, mede level, mede nível, transmite pneumaticamente, controlador, registrador, válvula. Isso aqui, LCT, ele controla, né? E T é modificador. Vamos ver o que ele faz aqui, o T. Se eu não estou enganado. Transmite. Então, o T ele transmite. Então, tem o controlador e transmissor. Vamos lá. Então, esse aqui é controlador. Tá vendo? A gente tem que ficar gravando, né? Você tendo a tabelinha, você faz tudo. Level, controller, transmitter. Aí transmite com outro aqui, ó. Estranho, né? Estranho. Transmissor, tem outro aqui que é transmissor também. Instrumento combinado de registro e controle de nível. Comandando válvulas de controle com transmissão pneumática. Instrumento no painel, transmissores dos locais. Aqui tá coisa estranha aqui. Esse T aqui. É T mesmo. Tá estranho. Aqui, ó. Controle em cascata. Trocador de calor. Que bacana esse aqui, ó. Tem temperatura, né? E eu imagino que deve ser vazão, né? Aqui. Medida de temperatura e vazão. Aí tem aqui o cara que ele mede temperatura aqui na saída, tá vendo? Esse aqui é um trocador de calor, né, pessoal? Esse aqui? É isso aí. Trocador de calor. Ó, aqui, ó, nessa malha aqui, ó, tem um steam,
vapor, tá vendo? Então tem um vapor passando aqui a quantidade de vapor que passa por aqui altera o quê? A temperatura do fluido que passa aqui, né? Não é isso? Isso. Então tem aqui, ó, temperature transmitter. Então ele mede a temperatura e envia para cá. Esse, ó, é um tracinho só, um tracinho só. Acho que tem um tracinho só aqui. Deve ter uma. Não tem não, né? É uma coisa específica talvez aqui desse cara aqui. Mas aí só olha na legenda, né? Um tracinho só. SP set point, né? O cara ele determina aqui a temperatura que ele quer ficar nesse instrumento aqui, ó, TC25. Reparem que ele tem um traço, então ele é acessível ao operador. Esse aqui não, ó. Esse não tem traço, esse aqui tem traço, acessível ao operador. Aí o operador vem aqui e bota o set point, que é o ponto de ajuste, né? Vamos dizer assim. Então a temperatura que ele quer que o fluido fique. Esse sinal é jogado para cá. Por isso que é controle em cascata, tá vendo? São dois controladores aqui em cascata, em série, ó. Aí o outro controlador aqui recebe, mas só que agora ele vai controlar flow, F. F é flow, né? Que é vazão. Tá bom? Então, esse cara aqui recebe o sinal tanto de temperatura, o sinal aqui do controlador, né? Do controlador de temperatura, esse cara aqui, esse instrumento aqui, FC25, e recebe também a informação de vazão, ó. Tá vendo aqui? Aqui é uma placa de orifício. Ele recebe aqui flow transmitter, recebe flow, recebe. Ele tem as duas informações aqui, de temperatura e de fluxo. E comanda essa válvula aqui, que abre ou fecha. Aqui, pelo visto, é pneumático, porque o símbolo dessa válvula aqui é diafragma, então deve ser pneumático isso aqui, tá? Eles economizaram no tracinho aqui. Pô, sistema de destilação, isso aqui eu vou deixar vocês brincarem com isso aqui, tá? Na casa de vocês. Nem sei se dá pra ver direito. Tá bem ruim a resolução. Vou ver se eu acho essa... Vou ver se eu tenho ela melhorzinha aqui e passo pra vocês. Acho que alguém levantou a mão aí? Ou mandou aqui no chat. Só vou sair pra buscar... Ah, tá. Ô, Guzmão, beleza, cara, mas eu acabei a aula agora aqui. Depois você quiser me mandar em particular depois, eu te atendo, beleza? A aula de acabou aqui agora, ó. O último slide. 29. Aí agora eu estou disponível para tirar dúvidas de vocês. Tá? Aí você pode ir lá, Guzmão, fica tranquilo, depois você me passa em particular. E eu tiro sua dúvida em particular, sem problema. Posso gravar também e mandar para os outros colegas se quiser. Não tem problema não. Mas é isso, pessoal. A aula hoje é bem assim. Você vê que é facinho, né? Esse negócio de diagrama PNI. Se vocês... Quem fez a prova para Petrobras aí, imagino que vocês fizeram de técnico, né? Ou fizeram de... Engenharia. Ah, fizeram de engenharia já? É porque ano que vem vocês já estão formando, né? Espera, né, pessoal? Ah, bacana, cara. Foi no sábado, né? Ou domingo? Foi no domingo, né? Domingo. Tá certo. E aí, como que foi lá as questões? Eu vou encerrar aqui, tá? A gravação. Aí eu